E aí, meus irmãos, todos bem? Sejam muito bem-vindos à aula de número 16 do nosso curso Bases da Nossa Fé. E hoje nós vamos falar sobre o que é o batismo no Espírito Santo. Um assunto muito importante para todos nós que estamos caminhando com Deus nesta jornada maravilhosa que Ele escolheu para cada um de nós estar traçando, tá bom? Eu creio que o Espírito de Deus quer acender novamente a chama, a esperança em nossos corações, para que a gente seja cheio da sua presença e do seu poder glorioso. E eu estou muito feliz de receber você aqui nesse estudo bíblico e eu creio que vamos crescer juntos no conhecimento de Deus, tá bom? Então vamos lá, o que é o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, eu estou sentindo uma necessidade nesses últimos dias agora, da gente voltar a tratar desse tema tão importante para a Igreja do Senhor, principalmente para nós que somos pentecostais. Eu comecei aqui a nossa apostila, que já está lá no grupo para os irmãos, sobre o batismo no Espírito Santo, falando aqui do livro do pastor Silas Daniel. Inclusive, eu creio que eu vou colocar o link aqui embaixo no vídeo para quem quiser adquirir, muito importante para a gente aprofundar os nossos estudos. Ele declara aqui um poema de T.C. Eliot. Ele diz: vivemos a experiência, mas perdemos o significado. E então a proximidade do significado restaura a experiência. Esse poema é muito interessante porque mostra isso, que depois de viver a experiência, parece que com o passar do tempo a gente vai perdendo o significado daquilo. E aí, como consequência, aquela experiência parece que ela se torna mais rara. Mas quando a gente resgata o significado de novo da experiência, a gente restaura essa experiência para as nossas vidas. Eu acredito que um dos motivos de hoje ter se tornado um pouco raro o batismo no Espírito Santo é justamente a falta da exposição do significado. Eu me lembro que quando eu entreguei minha vida para Jesus, quando Jesus me encontrou, ainda era pregado muito sobre o batismo no Espírito Santo. De um tempo para cá, quase eu não tenho ouvido pregações sobre o Espírito Santo. Inclusive, até eu mesmo tenho pregado pouco sobre esse tema, algo que eu quero voltar a falar sobre isso na Igreja do Senhor. Por quê? Quando a gente para de falar da experiência e do significado, claro que não haverá a busca. Então, eu considero esse estudo muito importante porque nós estamos aqui tentando resgatar o significado do que é o batismo no Espírito Santo, para que eu e você possamos ter essa experiência. Quanto mais falamos sobre isso, mais desejosos vamos ser de buscar essa experiência. E eu creio que mais do que nunca, no século que a gente vive, a Igreja do Senhor precisa urgentemente voltar a buscar o batismo no Espírito Santo. Então isso é muito importante como nossa introdução. Então, em primeiro lugar, o que não é o batismo no Espírito Santo? Isso se torna necessário explicar porque nós estamos vivendo num tempo de internet onde várias doutrinas têm sido pregadas nas redes sociais. E muitas das vezes, porque a gente não tem um preparo, a gente não estudou o suficiente, claro, a gente está aprendendo com a nossa caminhada e a gente acaba sendo bombardeado com tanta informação. Então a gente precisa ter um filtro, uma base, por onde nós vamos filtrar o conhecimento para saber o que mais a gente acha mais coerente, baseado nas Escrituras. Então, o que não é o batismo do Espírito Santo ou o batismo no Espírito Santo? Em primeiro lugar, o batismo no Espírito Santo não é a salvação. Isso é algo muito, muito interessante. Há vários irmãos, e nós podemos sim considerá-los como irmãos em Cristo, que eles acreditam que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa da regeneração, ou a mesma coisa que a salvação. Alguns também afirmam que o batismo no Espírito Santo é a mesma coisa que a santificação. Ou seja, eles acreditam que todos os crentes são batizados no Espírito Santo pelo fato de ter acreditado em Jesus. Eles foram salvos, então logo eles foram batizados no Espírito Santo. Eu quero dizer para os irmãos que não é assim que a gente acredita. Nós acreditamos, como pentecostais, que o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da salvação. E nós temos vários motivos na Bíblia para afirmar isso. Então nós respeitamos nossos irmãos que pensam dessa forma, nós chamamos sim de irmãos em Cristo, mas
nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que a salvação, mas é algo totalmente diferente. Nós podemos sim chamar até de uma segunda experiência, porque a primeira experiência é a salvação. E claro que tem várias outras manifestações do Espírito Santo na vida do crente, mas acreditamos que o batismo no Espírito Santo ele é diferente da salvação. Na verdade, ele acontece na vida daqueles que foram salvos, é claro, mas há uma diferença. A gente observa isso nas Escrituras. Por exemplo, quando a gente abre a Bíblia em Lucas, você pode abrir aí comigo Lucas, capítulo 24, e o versículo 45 em diante, muitas coisas que eu vou dizer aqui não está na nossa apostila, né? Por isso que é muito importante a aula. Vai anotando aí qualquer dúvida, não deixe de colocar sua dúvida aqui nos comentários e nós vamos interagir juntos, porque esse tema é muito maravilhoso e nós queremos aprofundar ele. Eu acho que nós vamos ter que ter a parte 2 e 3 dessa aula, para a gente entender melhor isso com calma, tá bom? Então vamos lá, Lucas, olha, vamos ver a diferença que existe entre batismo no Espírito Santo e salvação. Vamos entender que não é a mesma coisa. Lucas capítulo 24 e o versículo 45 diz assim: Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então, nós temos o próprio Cristo falando aqui com os seus discípulos, dizendo que em seu nome se pregaria o arrependimento para a remissão de pecados. O que é isso? Salvação. Nós cremos que a salvação, ela vem quando o ser humano se arrepende dos seus pecados e coloca a sua fé no nome de Jesus, em Cristo. Então o próprio Jesus fala disso, ele dá testemunho. E aí ele diz no versículo 48, e vocês, os discípulos, são testemunhas destas coisas. Irmãos, como eu posso ser testemunha de algo que eu ainda não experimentei? Os discípulos, eles já eram salvos, é nisso que nós cremos. E para eles que eram salvos, Jesus fala o versículo 49, ele diz: Eu envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então, olha que coisa interessante. Jesus Cristo fala da remissão dos pecados, mas depois ele fala desse revestimento de poder. Aqui eu posso observar uma diferença entre o que é salvação e o que é o revestimento de poder. Nós temos também nas Escrituras outras evidências que mostram que os apóstolos já eram salvos. E para esses que eram salvos, Jesus prometeu o batismo no Espírito Santo. Por isso nós afirmamos que o batismo no Espírito Santo não é a mesma coisa que a salvação, mas é algo diferente. Outra evidência disso, por exemplo, é em João. Abra sua Bíblia aí comigo em João, ou só anote e depois você confere. João, capítulo 14 e o versículo 15. É Jesus falando com seus discípulos. Olha o que ele diz: Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que estejam com vocês para sempre. Olha o que ele vai dizer agora. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Olha o que Jesus está fazendo aqui, uma clara diferença entre os discípulos e o mundo. Ele está dizendo que o Espírito Santo não vem sobre o mundo, porque o mundo não conhece ele, não pode receber ele, mas vem sobre os salvos. Se você entregou a sua vida para Jesus, se você confessou seus pecados, se você acredita que Jesus é o teu Salvador, você crê que ele morreu e ressuscitou por você, você ama Jesus, você ama a palavra de Deus, então eu tenho uma boa notícia para te falar. O Espírito Santo já habita dentro de você, ele já mora dentro de você.
Então, o que é esse batismo no Espírito Santo, se o Espírito Santo já habita em nós? O batismo no Espírito Santo é algo a mais, é uma água mais profunda, é um revestimento de poder, é ser imergido no Espírito de Deus, é ser envolvido pelo Espírito de Deus de todos os lados, para uma experiência mais profunda com Deus. Mas ele só vem sobre aqueles que já são salvos. Então Jesus aqui faz uma diferença entre os discípulos e o mundo. Ele faz essa mesma diferença, por exemplo, no capítulo 15, ele diz, capítulo 15, versículo 13, ele fala para os discípulos: vocês estão limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Ele diz para os discípulos que eles já eram limpos. Isso quer dizer salvos. João capítulo 15, o versículo 18. Olha a diferença que Jesus faz entre os discípulos e o mundo. João 15, 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi, e por isso o mundo odeia vocês. Irmãos, quando a Bíblia diz que os discípulos não são do mundo, está dizendo o quê? Que eles são salvos. É por isso que nós acreditamos que o batismo no Espírito Santo é diferente da salvação. Há alguns irmãos que dizem que não, que o batismo no Espírito Santo é igual à salvação. Quando alguém é batizado no Espírito Santo é porque ele foi salvo, não é? Então, há uma divergência aí. Nós, pentecostais, cremos diferente. Pentecostais são aqueles que creem que o batismo no Espírito Santo é uma experiência diferente da salvação. Claro, primeiro você é salvo, e depois de ser salvo, você já está apto. Aleluia, isso é muito bom. Quando Jesus vem morar na gente, você já se torna apto, você já se torna pronto para receber o batismo no Espírito Santo, dependendo apenas da tua busca, da tua sede pelo poder de Deus e pela graça de Deus. Então, tem outros versículos que a gente poderia analisar aqui que mostram que os discípulos são diferentes do mundo. Então, nós cremos que lá em Atos, agora vamos para o livro de Atos, capítulo 1, Jesus estava falando aqui com pessoas salvas. Eu não posso, é um pouco estranho dizer que eles ainda não eram salvos. Eles já eram salvos, mas eles precisavam de um revestimento de poder para dar continuidade no seu trabalho missionário. Lá em Lucas a gente viu, o próprio Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Revestimento de poder é o batismo no Espírito Santo. Salvação foi o que eles receberam ao crer em Jesus Cristo. Como morto e ressuscitado, ao terceiro dia, eles já eram salvos. E agora eles estão esperando essa promessa gloriosa, que é o batismo no Espírito Santo. Então nós precisamos mergulhar nisso a cada dia mais, para entender, para que a gente possa compreender o que vem ser esse fenômeno maravilhoso. Essa promessa, nós acreditamos, é para todo o povo de Deus. Então, vamos lá, o que significa então, já que a gente disse o que não é, o que significa então esse batismo no Espírito Santo? Primeiro, a gente precisa entender que se trata de uma metáfora. No batismo em águas, o cristão ele é imergido, ele é mergulhado nas águas, e aí acontece que as águas revestem aquela pessoa por todos os lados. Assim também acontece no batismo no Espírito Santo. O crente, ele é imergido no Espírito de Deus. Como um grande rio, o crente é mergulhado naquele rio, e a gente costuma dizer que é um rio de fogo, de paixão por Deus. Ele é imergido no Espírito para experimentar uma profundidade maior da sua fé. Como disse Donald Gee, um grande homem de Deus, ele disse: no batismo no Espírito, Jesus se torna mais real. Tudo é mais real. A oração se torna um prazer. Uma paixão por almas surge e um amor pelas coisas de Deus. Quer experimentar uma profundidade maior com Deus? Busque o batismo no Espírito Santo. É esse revestimento de poder. Aí sabe o que vai acontecer? A nossa língua natal, o português, se torna insuficiente para expressar a alegria que enche os nossos corações. E aí sabe o que acontece? Uma língua celestial nos é dada. Um idioma nunca antes aprendido. Não é como que um idioma ensinado na escola. É uma linguagem sobrenatural. Para que essa linguagem? Para expressar as grandezas de Deus.
o português não é suficiente, o inglês não é suficiente, então é necessário usar uma língua que nós chamamos uma língua estranha, porque não é da terra, ela é do céu. Sim, há casos em que o batismo no Espírito Santo concede um dom de falar línguas da terra. E nós acreditamos que são tanto idiomas terrenos como idiomas sobrenaturais nunca vistos antes pelos homens. Isso acontece quando você é imergido no Espírito. Acontece o fenômeno das línguas estranhas. É a evidência inicial de que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Não há linguagem na terra para expressar isso, então Deus te dá uma língua celestial que só Ele entende. Pode acontecer também profecias, visões. Quando você entra nesse mundo do Espírito, uma porta nova se abre para experimentar as grandezas de Deus. É algo tremendo, é algo poderoso. Eu desejo que todo o povo de Deus experimente o batismo no Espírito Santo. Isso não é um privilégio para alguns. Não vem pela nossa santidade. Porque o irmão é santo, o irmão é um grande homem de Deus, então ele tem. Não, irmãos, não é assim que funciona. Quanto mais fraco você for, quanto mais pecador você for, é aí mesmo que você precisa ser batizado no Espírito Santo. É para quem tem sede, é para quem tem fome, é para quem precisa. É para quem diz assim: Jesus, sem isso eu não posso mais viver. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. E é algo maravilhoso. O batismo do Espírito Santo não vem só para você falar em línguas. As línguas estranhas não é o alvo principal do batismo no Espírito Santo. Entenda isso. O batismo no Espírito Santo vem para te revestir de poder, para você viver para a glória de Deus, para você dar testemunho do Evangelho, para você fazer com mais força a obra de Deus e conhecer melhor a Deus. E claro, a língua estranha é uma evidência inicial, é algo maravilhoso, mas olha o que a gente fala, uma evidência inicial, porque depois das línguas estranhas vai derramar sobre ti várias e várias manifestações do Espírito Santo de Deus. Nós temos o propósito do batismo no Espírito Santo aqui em Atos capítulo 1. Jesus ressuscitado fala com eles e diz para eles de novo: não se afastem de Jerusalém, como eu disse para vocês. Lá, estava escrito lá no Evangelho de Lucas, eu vou enviar a promessa do Pai. Aí Jesus repete, Atos 1,5, porque João na verdade batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias, ou batizados em Espírito Santo dentro de poucos dias. Meu Deus, que coisa poderosa. Irmãos, quem dera se essa promessa se repete para nós hoje. Vamos crer nisso. Você será batizado no Espírito Santo em poucos dias. Meu Deus, eu creio nisso em nome de Jesus. E não pense que você que um dia já foi batizado no Espírito Santo, não pense que parou por aí não. Você precisa ser cheio novamente, revestido novamente, porque não é uma experiência sozinha, é algo que tem que ser contínuo na vida do crente. E aí quando os discípulos escutam isso, sobre o batismo no Espírito Santo, aí eles perguntam: é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles ainda estão pensando de uma forma um pouco política, pensando, é nesse tempo que o rei vai reinar aqui em Israel e tudo mais. E aí Jesus fala para eles: não cabe a vocês conhecer os tempos e as épocas que o Pai fixou pela própria autoridade. Versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha aí que Jesus fala. Ele não diz vocês vão ser salvos, porque eles já eram salvos. Ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então, preste bem atenção nisso. Você é crente em Jesus, o Espírito Santo já habita dentro de você. Mas o Espírito Santo é como um tesouro escondido. Ele quer manifestar mais da glória dele em você. Ele não quer só habitar em você, né, e ficar quietinho lá habitando em você. Não, ele quer tomar a tua vida. Ele quer se apoderar de você. Ele quer te encher do amor de Deus, da glória de Deus. Isso é o batismo no Espírito Santo. Então, os nossos pais na fé sempre diziam assim: olha, que na salvação você já é vestido. Você já está com a roupa da salvação. Mas no batismo no Espírito Santo é como se viesse um sobretudo, um casaco mais pesado, para suportar a frieza desse mundo em que nós vivemos. É o batismo no Espírito Santo. Por isso, nós acreditamos que esse batismo ele é dado, é uma correnteza do rio de Deus. Ele é dado para você que deseja, para você que crê. E isso é algo
maravilhoso. Continue a buscar Deus. Olha, às vezes a gente falha muito, porque a gente pede pelo batismo no Espírito Santo, depois a gente esquece. Aí depois a gente volta a orar de novo, aí depois a gente esquece. Não acontece, né? Aí a gente esquece. Aí a gente pensa, talvez Deus não queira me batizar, talvez isso não seja para mim. Não, meu amado irmão. É uma promessa para todo crente. Mas vocês sabem que as promessas de Deus são condicionais. E quando a Bíblia fala de pedir, não é pedir igual aqueles meninos que brincava, que tocava na campainha e depois ia embora. Não, meu irmão. Você pede, não aconteceu nada. Você busca, não aconteceu nada. Você bate na porta, você clama e faz como Jacó, lá no Val de Jabó, que diz, Senhor, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não sei quanto tempo pode demorar, pode ser em uma semana ou em um ano, eu não sei. Agora uma coisa eu sei, você não ficará sem essa bênção se você clamar, se você buscar de todo o seu coração. Porque é o propósito de Deus que nós vivamos o céu na terra. E eu gosto muito de um pregador, ele não é nem pentecostal, mas eu gosto muito dos escritos dele, é o Martin Lloyd Jones. Ele diz assim, que o batismo no Espírito Santo é o mais próximo que nós podemos experimentar do céu aqui na terra. É uma experiência sobrenatural. É para você, meu irmão. É para tua família, porque está escrito lá, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É para toda a igreja do Senhor. Mais do que nunca, nós precisamos pregar o evangelho. Mais do que nunca. Mas isso só vai ser possível se nós formos cheios do poder e do batismo do Espírito Santo de Deus. Lembrando que quem batiza é Jesus. Jesus, ele pega o crente e ele imerge no Espírito de Deus. Que coisa tremenda. E aí você pega, por exemplo, uma garrafa cheia de água. Ela já está cheia de água, mas ela ainda não está batizada na água. Batizada é quando você pegar aquela garrafa e mergulhar ela num tanque e deixar ela lá. Aí ela vai ter água por todo lugar e vai ser revestida. É o batismo no Espírito Santo. É algo profundo que Deus quer fazer em você. Então nós vamos orar agora e nós vamos pedir, Jesus, nos batiza com o Espírito Santo. Até a gente que um dia já foi batizado no Espírito Santo, a gente precisa de novo. A frieza quer tomar de conta, o desânimo, e muitas das vezes passamos tempos sem fluir no Espírito, e aí nós precisamos ser renovados de novo, ser cheios de novo do Espírito Santo. E você que talvez ficou triste, você disse, meu Deus, eu já orei tanto, eu já pedi tanto, e nunca eu fui batizado no Espírito Santo. Eu quero te dar uma palavra de Deus hoje. Não pare de orar. O nosso Pai, Ele é um Pai de amor e de misericórdia. Ele sabe como trabalhar. Ele não vai te negar o Espírito Santo. Continue clamando. Mas não esqueça, continue buscando. Eu vi um testemunho lindo ainda agora, estudando o movimento pentecostal lá da Rua Azusa. Em 1906, talvez nós vamos ter uma aula sobre avivamentos. Nós vamos entrar melhor nisso. E ali fala de uma menina que buscava o batismo no Espírito Santo. Só que chegou um tempo de tanto desespero que ela dizia assim, eu quero o batismo no Espírito Santo mais do que dormir. Aí ela passava noites em oração. Aí depois ela disse, eu quero o batismo no Espírito Santo mais do que comida. E aí ela jejuava e buscava. Eu quero dizer uma coisa para vocês, quanto menos você esperar, Ele vai te marcar, Ele vai te encher do Espírito Santo. Mas você precisa ter um depósito, você precisa buscar e clamar pelo Senhor, até que Ele venha sobre a tua vida. Clame, clame, como Eliseu que pegou aquela capa de Elias e ele clamou, onde está o Deus de Elias? Ele bateu nas águas e as águas se abriu. Clame até você receber. Atos dos Apóstolos, os irmãos oraram, foram batizados ali, clamaram em oração e adoração e jejum juntos como igreja. Isso é muito bom, hein? As reuniões de oração, veja como é importante. Não falte a oração da sua igreja. Faça culto doméstico, reúna também com a sua família. Porque foi em reuniões de oração e adoração que eles foram cheios do Espírito Santo. Eu acredito que antes de Jesus voltar, Ele vai de novo derramar uma grande onda de batismo no Espírito Santo na igreja. Porque nós precisamos, irmãos. Olha como estão nossos cultos. Os enfermos estão voltando para casa doente. Nós estamos pregando e os sinais não estão acontecendo. Então chega um momento que a gente tem que se quebrar e dizer, Deus não pode, porque o nosso Deus não mudou. O Espírito Santo não mudou. Foi a gente que mudou. Foi a nossa fome. Esse mundo está nos iludindo. As coisas do mundo estão nos iludindo. Nós estamos tendo tantas bênçãos, mas estamos esquecendo do essencial, que é ser cheio
do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos pedir isso agora, vamos orar. Vamos orar agora e pedir isso para o Senhor. Agora mesmo Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Meu Deus, que coisa tremenda. Quando isso acontecer, apenas te entrega, deixa o rio de Deus te levar, deixa o Espírito de Deus ministrar no teu coração. Jesus Cristo amado, o Senhor é aquele que batiza no Espírito Santo. Pai, eu vou te falar a verdade, Senhor. Nós estamos secos. Nós estamos atravessando desertos, Senhor. Os sinais estão poucos, as profecias estão poucas, as visões estão escassas, que nem lá no tempo do sacerdote Eli, Senhor. Quando a tua palavra diz que as visões eram escassas, as manifestações do teu Espírito quase não aconteciam. Nós somos gratos porque sim, a gente tem visto algumas coisas acontecer, mas ainda não é o suficiente, Senhor. Há um mundo para conquistar para Cristo. E nós não temos amor suficiente. Nós não temos paixão suficiente, Senhor. Nós não temos fogo suficiente no nosso coração para fazer a Tua obra nessa terra. Por isso eu quero te pedir, junto com os meus irmãos que estão estudando com a gente a Tua palavra, Senhor. Eu quero te pedir, nos batiza no Teu Espírito Santo, nos enche do Teu Espírito Santo agora mesmo, nesse lugar onde estamos orando, Senhor. Nos batiza e nos enche do Teu Espírito, nos toca, Senhor, porque nós não conseguimos, nós não podemos mais fazer a Tua obra sem o Teu Espírito Santo. Nós não conseguimos ser família sem o Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem o Espírito de Deus. Então nos enche nessa noite, Senhor. Coloca uma fome no nosso coração para Te buscar dia e noite, até sermos dominados pelo Teu Espírito, Senhor. Eu quero isso na minha vida. Eu quero isso na vida dos meus irmãos, dos meus amigos, na vida da nossa igreja, Pai. Cai sobre nós, Espírito de Deus, como na casa de Cornélio, como lá em Jerusalém, como lá entre os Efésios, como na vida de Saulo. Ah, Senhor, como lá em Samaria, quando a Tua palavra diz que eles aceitaram Jesus, foram batizados nas águas, mas ainda não tinham o selo do Espírito, até que veio os apóstolos colocar a mão sobre eles, e eles falaram em línguas e profetizaram, e foram cheios de grande alegria, Senhor. Pai, nós estamos vivendo tempos difíceis na terra. Nós precisamos experimentar mais do céu. Então nos batiza no Teu Espírito Santo. E fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão, minha irmã. Vamos continuar firmes, estudando a palavra de Deus e orando até que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Um abraço, até a próxima aula. Em nome de Jesus. Deus abençoe.